O que eu vou falar sobre hoje para nós é sobre o nosso tema da noite, que é o tema do dia, que eu não posso proteger aquilo que eu não conheço, é o pensamento global. Fala comigo, pensamento global. Lucas, o que significa então pensar de maneira global? Eu vou explicar para vocês hoje o que a gente vai falar e eu quero começar contando uma história que eu acho que vocês vão se identificar muito, eu acho que fala um pouco sobre muito de nós. Alguns anos atrás, eu me peguei pensando, sabe aquelas reflexões que você vai fazendo na sua casa e tal? E anos atrás eu me peguei pensando e grato ao Senhor, porque a minha vida estava muito boa. Sabe quando você fala assim, estava com shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, estava bem, estava feliz, casamento saudável, a gente ainda não tinha filhos, minha esposa e eu, hoje a gente tem o José, maravilhoso, e a gente não tinha filhos, as finanças estavam indo bem, o casamento estava saudável, a gente firme com Jesus, servindo na igreja, os propósitos, entendendo tudo que estava acontecendo, só que parecia que a gente precisava dar um passo além, parecia que eu precisava dar um passo a mais, parecia que eu precisava dar talvez um passo de maturidade, sabe assim? E aí, um belo dia, eu decidi no meu coração que eu teria uma planta na sala da minha casa. E aí você achou que eu ia falar algo extremamente espiritual. Eu decidi que eu seria um pai de planta. Eu decidi que a minha sala precisava de um toquezinho de natureza. E ela estava muito cinza, muito industrial, muito a minha cara, usa só preto. E eu falei, eu vou botar uma planta na minha sala. Decidi. Saí de casa com a confiança de um jardineiro profissional, como se eu fosse um biólogo daqueles expert. E fui na floricultura. Comprei um vaso maravilhoso, comprei terra pra caramba, muito mais terra do que eu precisava, pedra, comprei substrato, que era uma palavra que eu não conhecia até aquele dia. Comprei uma árvore linda, maravilhosa, desse tamanho assim, botei do lado da minha casa, o melhor de tudo que eu fui fazendo, do jeitinho, com toda a experiência que o cara do vídeo, como plantar um vaso na sua casa, me ensinou no YouTube, do jeitinho que esse cara me ensinou, eu fiz exatamente isso lá na minha casa. Aí plantei no final, árvore linda, bonita, do lado da minha sala, igualzinho eu tinha visto lá no Pinterest. Jeitinho, procurei sala de casal jovem, e aí apareceu uma sala e a árvore foi a árvore que eu comprei e estava lá. Só que tinha um problema. Eu regava a minha planta todas as vezes que eu lembrava. Mas a minha memória é péssima. E aí eu fui descobrindo que eu lembrava pouco, eu conhecia pouquíssimo sobre plantas. Eu imaginei que só o fato de eu saber que aquela planta era uma planta que não precisava de muita água, para mim era o suficiente. Falei, é uma planta que não precisa de muita água. E eu, que não sei muito de planta, é perfeito. Só que eu não sabia que essa planta precisava de luz, eu não sabia que essa planta precisava de carinho, eu não sabia que essa planta precisava mexer num negócio. Eu não sou especialista em planta, mas de repente, por um lampejo, eu imaginei que eu poderia ser a pessoa que não mataria uma planta. Sabe assim? Mas eu não era. Eu era eu tenho uma habilidade ímpar de matar plantas de plástico. E com essa não ia ser diferente. E aí, eu comecei a perceber que quando a gente estava gerando esse tema, que a gente não pode proteger o que a gente não conhece, eu fiquei lembrando dessa história e eu fiquei pensando, eu podia contratar um segurança, um guarda-costas botar do lado da minha planta, eu podia botar câmera de segurança, eu podia botar um cachorro do lado da minha planta. Se eu não soubesse como cuidar de uma planta, não tinha como eu proteger essa planta. Não tinha esforço que eu fizesse na minha vida se eu não conhecesse o que eu estava cuidando, se eu não conhecesse o que estava na minha mão, se eu não conhecesse o que eu havia me empenhado no meu desejo, naquele lampejo. Se eu não conhecesse aquilo, não ia ter como aquela experiência ser feliz ou ser duradoura. Hoje o vaso está lá ainda, a terra está lá,
mas hoje é uma outra planta que, graças ao Senhor, quem cuida é a minha esposa e não sou eu. Então, no final das contas, a gente entendeu que se para a gente precisasse de uma planta na nossa casa, para a gente parecer com a casa do casal jovem do Pinterest, a gente precisava de alguém que sabia cuidar de planta. Esse alguém não era eu. E eu entendi que quando a gente está falando sobre a nossa cultura, a nossa igreja, não tem como a nossa igreja perpetuar ao longo dos anos e causar o mesmo impacto que ela causou na minha vida e na sua vida, se nós não conhecermos quem nós somos. Se a gente não souber de onde a gente veio, aonde nós estamos e para onde nós estamos indo, a gente não vai conseguir com que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus do mesmo jeito que eu e você fomos. Eu fico pensando que tem pessoas aqui que, se não fosse... Eu vou fazer essa pergunta e você fica muito à vontade. Se você não é essa pessoa, não tem problema também não. Mas se não fosse pelo Projeto Vida, quantos aqui não teriam conhecido Jesus? Se não fosse pelo Projeto Vida? Eu provavelmente não. Os outros conheceriam Jesus? Graças a Deus. Tem gente que lê, tem exemplo de muçulmanos, né, que leem a Bíblia, os caras se convertem. Mas eu, cara, se não fosse o Projeto Vida ter salvo, ter feito parte da história dos meus pais, ter feito parte da história da minha família, eu não sei se eu seria essa pessoa, não. No dia de hoje, a gente vai ter uma grande oportunidade aqui. E eu queria que você se ligasse em cada minuto, cada detalhe, cada momento. Porque a gente vai ter uma oportunidade de conhecer as nossas raízes. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer a nossa missão, que é aquilo que tira a gente da cama todo dia. Sabe? Aquilo que faz a gente acordar. A gente vai conhecer a nossa visão, que é para onde nós estamos indo. O que o Senhor já nos mostrou, nós já sabemos, nós já vimos o futuro. E a gente hoje, tudo que a gente faz é caminhar em direção a Ele. Cada ação é tomar um passo em direção a esse futuro. E os nossos valores, que é aquilo que te faz ser Projeto Vida, sem você precisar fazer muito esforço. Aquelas características que a gente tem. Então hoje nós vamos aprender a conhecer para que a gente seja um guardião, para que a gente seja a pessoa que cuida da planta e faz a planta continuar crescendo. A gente vai ser esse tipo de gente. Fala comigo assim: nós somos uma igreja global. E aí todo mundo me pergunta: Lucas, que negócio é esse de igreja global? O que é isso? Vou te explicar. Projeto Vida Global é a igreja que você pertence. Fala comigo: Projeto Vida Global é a igreja que eu pertenço. E Lucas, então o que significa o Projeto Vida Local? É a igreja que você congrega. Então não importa se você está em São José dos Campos ou se você está em Braga, você é Projeto Vida, isso faz parte do nosso DNA. A grande diferença é que você faz parte do Projeto Vida, que você mora naquela cidade. Mas isso não significa que se um dia você que mora lá em São José decidir morar em Itatiaia, não significa que você vai sair da igreja e agora você vai ser da igreja Cristo em Casa, você vai ser da igreja do Jesus virou mortal para trás nos últimos dias. Você não vai ser, você vai ser do Projeto Vida, porque tem um Projeto Vida em outro lugar. Eu não deixo de ser Lucas de Paula Ribeiro quando eu saio do país. Eu continuo sendo filho da mesma casa, eu continuo sendo filho dos mesmos pais, eu continuo tendo o DNA da minha família, eu continuo tendo algumas culturas meio chechelentas dos meus pais que eu aprendi, mas que são culturas da minha família. Eu ainda continuo tendo a cara de filho da pastora Cleusa e do pastor Creudimano. E não tem como eu desvencilhar isso, porque está impregnado em mim, está nos meus poros. Lucas, mas você não tem o olho verde igual a sua mãe? Não tenho mesmo, mas sabe, sorriso, aquela coisa, é dela. Lucas, mas você não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Nós somos Projeto Vida. Fala para o seu do seu lado: eu sou Projeto Vida, meu irmão. E no final das contas, uma igreja global é uma igreja que entendeu que a mensagem que ela tem é capaz de atingir a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Uma igreja que é global, porque tem igrejas que nasceram para atingir só um pedacinho. Tem igrejas, por exemplo, que nasceram para atingir uma comunidade específica de um bairro do Rio de Janeiro. Essa igreja é uma igreja global? Não.
Porque essa igreja pensa para o Rio de Janeiro, essa igreja fala para o Rio de Janeiro, essa igreja respira para o Rio de Janeiro, essa igreja vive em prol disso. Só que nós não somos assim, nós entendemos que a mensagem que nós carregamos, ela é para qualquer pessoa, em qualquer lugar, porque a mensagem que eu e você carregamos não é a minha, não é a dos apóstolos, é a mensagem que Jesus nos comissionou para falar das boas novas do Evangelho, para dizer que Ele morreu numa cruz e por causa do sangue dele, agora todos nós temos livre acesso ao Pai. É uma mensagem que pode dizer que eu e você, independente do que nos aconteceu, nós podemos ser perdoados pela graça, pela misericórdia, pelo poder que há no sangue de Jesus. Se você está comigo, vai, começa aí. Nós entendemos que essa mensagem serve para qualquer pessoa, e por isso uma igreja global é uma igreja que pensa de maneira global, coletiva, mas ela age local. Isso significa que nós temos dentro de nós uma visão tão bem definida, uma missão tão bem definida, nós sabemos tanto quem nós somos, que as estratégias são adaptáveis. As estratégias são adaptáveis. Tem coisas que a gente vai fazer para que o nome de Jesus seja engrandecido. Lembra, nós nascemos para aproximar as pessoas de Cristo. E se eu precisar fazer um projeto lá em Belém do Pará, ou lá em Cajamar, ou lá em Colatina, que seja um projeto específico para aquela localidade, a nossa igreja tem liberdade de fazer isso, sem perder o DNA e a identidade de quem nós somos. Porque o mais interessante é, a gente sabe quem a gente é. E a gente não consegue perder quem a gente é. Não dá para... Olha, eu quero te falar um negócio. É impossível ser ex-Projeto Vida. É impossível. Não tem como. Não tem como mesmo. Dias atrás, conversando com uma pessoa e a gente falando sobre pessoas que já foram da nossa igreja e hoje não são mais. Cara, pensa numa pessoa frustrada. É triste de ver, porque ela fala boa noite igualzinho a gente. O cara fala shalom e na hora que ele fala, ele não podia ter falado. A pessoa, ela lê a Bíblia igual a gente lê. A pessoa que um dia era da nossa igreja e hoje não é mais, cara, esse cara não consegue ir para outra igreja, esse cara não consegue, com todo respeito, ele não consegue ouvir outra palavra. Do mesmo jeito, ele não consegue. Alguém aqui já tentou ser ex-Projeto Vida? Fala. Nessa, cara, reunião de família. Quem aqui já tentou ser ex-Projeto Vida? Levanta a mão. Revela aí, Jeová! Já tentou ser ex-Projeto Vida? Não, levantou, tem uma galera corajosa. Levanta aí, cara, nós estamos na família aqui, não tem problema não. Você está aqui, já foi perdoado. A gente já tentou ser ex-Projeto Vida? E aí, conta pra mim como é que foi. Passou fome. Quem tenta ser ex-Projeto Vida morre de inanição. Mais alguém tentou ser ex-Projeto Vida? Vai. Vai, conta aí pra nós, tá engraçado. O Celção tentou ser ex-Projeto Vida. Cara, ele tentava ser ex-Projeto Vida, mas toda vez que eu ia no Ville, cara, ele me dava um abraço igualzinho a gente abraça. Meu amado, dá um abração, pastor. Cara, não tem como ser ex-Projeto Vida, porque está impregnado dentro de nós a mensagem que nós entendemos. O que a gente percebeu para ser uma igreja global é que não importa o mensageiro, o que importa é a mensagem. A gente entendeu que não interessa quem está falando aqui na frente. O que interessa é que se o que está sendo falado aqui na frente sai da mesma fonte. E essa fonte é a palavra, essa fonte é Jesus, Ele é o início de todas as coisas, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Nós entendemos que a nossa mensagem não parte do nosso coração, nós somos só mensageiros e por isso a nossa mensagem pode chegar em qualquer lugar. A nossa visão global enquanto igreja é que a gente decidiu ser global mesmo. Desde 1992, no dia que o Senhor falou com os apóstolos que nós seríamos Projeto Vida, o que nós até hoje carregamos é igual, não mudou. A diferença é que só aumentou o número de pessoas
que foi contagiado por essa paixão. A nossa paixão desde 1992 era por vidas. Sim ou não? Eu fico pensando que se a gente pudesse ter uma câmera meio Big Brother, vocês já devem ter ouvido essa história algumas vezes, a respeito de como a gente nasceu, de como a nossa igreja aconteceu, mas eu fico imaginando que se a gente tivesse uma câmera Big Brother meio lá na casa dos apóstolos, né, eles contando o apóstolo num cômodo, o apóstolo na outra, o Espírito Santo fala com os dois, um de um lado, o outro do outro, eles chegam, se encontram, e a visão, a missão, a paixão é a mesma, e ali a gente nasce como Projeto Vida. Eu fico imaginando que se a gente tivesse uma câmera e o poder de voltar naquela época, a gente já veria na cara deles que a nossa paixão seria por vidas durante todos os dias da nossa vida. A gente nunca quis nada para nós. A gente nunca quis nada só para a nossa casa. Tudo que a gente queria era ser uma boca de Deus para as pessoas que estavam perdidas. Isso nos faz uma igreja global. A nossa visão de igreja global é que nós seremos uma igreja leve. Fala comigo, leve. Nós decidimos ser uma igreja leve, uma igreja com uma cultura simples, fácil, de fácil acesso, de fácil compreensão. Você não precisa fazer uma faculdade de teologia para ser aliançado no Projeto Vida, porque a gente só é, nós somos. A gente não precisa parecer ser, a gente não precisa ser aprovado por um discurso, mas nós somos uma igreja leve, nós somos uma igreja segura. Fala comigo, segura. Púlpitos seguros, os nossos púlpitos têm palavra. Cara, e eu vou te falar, todos eles têm. Todos. Não tem um púlpito nosso que hoje é fraco de palavra. Não existe. Porque nós somos uma igreja sarada. Eu e você não precisamos ficar procurando na internet. E olha, eu não estou criticando não, pelo amor de Deus. Mas eu e você não precisamos ficar procurando na internet sobre heróis da fé. A gente não precisa ficar lendo livros de história sobre os heróis da fé. Porque os nossos heróis da fé estão bem aqui, ó, diante dos nossos olhos. São os nossos pastores, são os nossos líderes, são as pessoas que Deus colocou para nos abençoar através da vida deles. São os nossos heróis da fé, eles estão bem aqui, ó. A nossa igreja é uma igreja replicável. Fala comigo, replicável. Porque ela é leve, ela é simples, então dá para ela existir em qualquer lugar. O pensamento do Projeto Vida aponta para uma igreja que pode acontecer em qualquer lugar, só depende de você. Fala comigo, de mim. Nós somos uma igreja madura. Fala comigo, madura. Madura mesmo, a gente tem uma linguagem clara, a gente sabe quem a gente é. Você sabe no dia que você virou uma pessoa madura, no dia que você parou de se importar com a opinião dos outros. É isso aí. Esse é o dia que você... Agora eu sou maduro. É isso que nós somos. A gente respeita a opinião dos outros, mas ela não vai mudar quem nós somos. O fato de alguém achar que falar shalom ou falar boa noite, um é melhor do que o outro, não vai mudar o fato de que quando a gente chegar aqui em cima, a gente vai desejar que a paz do Senhor invada a sua casa, que você não tenha nada quebrado, que não tenha nada faltando na sua casa e que não tenha nada fora do lugar na sua vida. A gente vai continuar desejando shalom para você, porque não tem como as opiniões alheias mudarem, porque nós temos convicção de quem nós somos, e nós somos uma igreja viva. Fala comigo, viva! A gente não morreu, a gente desde 1992, a gente não é moderno, a gente não é lá, nós somos atuais. Nós vivemos o dia que nós estamos vivendo. Nós somos a igreja que o Senhor nos chamou para ser em 2024. E em 2025, a gente vai ser a igreja que o Senhor nos chamou para ser em 2025. E em 2026, a gente vai ser a igreja que o Senhor nos chamou para ser em 2026. O que importa é que nós somos vivos. Nós não somos, eu me modelo a uma, eu me modelo a outra. Nós nos modelamos a palavra, que ela é viva, eficaz, é eterna. No princípio era o verbo era Deus, ele estava com Deus. Nós nos modelamos a palavra, e por isso a nossa igreja vai perpetuar. Essa é uma palavra que eu queria que você guardasse hoje, perpetuar, porque o nosso coração, ele está gritando por perpetuidade, por permanecer,
por nos manter, por nos transpor gerações, para que o que está acontecendo aqui hoje aconteça com seus filhos, para que está aqui hoje aconteça com seus netos, para que a graça do Evangelho que te alcançou também alcance as pessoas que você ama no meio do caminho, para que alcance as suas gerações, para que alcance todas as pessoas que às vezes você coloca lá no caderno dos sonhos, falando: Senhor, o meu sonho é que no ano que vem essa pessoa tenha um encontro contigo. O que vai fazer com que essas pessoas sejam alcançadas é o que nós estamos decidindo aqui hoje. Nós estamos decidindo ser uma igreja viva. Eu fico pensando que nós fomos comissionados pelo próprio Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. E uma das coisas que eu entendo, que a palavra ela é brilhante. O livro de Oséias fala que o povo de Israel pereceu por falta de conhecimento. E se a gente faz o caminho inverso da frase, se eles tivessem conhecimento, eles nunca teriam perecido. Se eu e você temos conhecimento de quem nós somos, de como nós nascemos, do porquê nós estamos aqui, a gente pode garantir a perpetuidade da nossa igreja. Os próximos anos, eu quero te falar um negócio, vão ser marcados por uma colheita extraordinária. A gente vai causar um tumulto no inferno. O tanto de pessoas que vai conhecer Jesus através da minha vida, da sua vida, nunca na história já se viu algo desse tamanho. O nosso dever é só manter a chama acesa, é só não perder. A gente não precisa inventar nada, é só manter a chama acesa, porque o Projeto Vida não é o chamado dos apóstolos, o Projeto Vida é o nosso chamado. O Projeto Vida não é a igreja dos meus pais, o Projeto Vida é a minha igreja. O Projeto Vida é a nossa igreja. O Projeto Vida não é só um lugar que você frequenta. O Projeto Vida é a sua casa. A responsabilidade das próximas gerações não é problema deles, é responsabilidade nossa. Se os nossos filhos, se as nossas filhas, se as próximas gerações vão conhecer a Jesus e ser apaixonadas por ela, está na nossa mão. Está na nossa mão. Porque nós podemos ser o exemplo de pessoas apaixonadas para Jesus. O mover do Espírito Santo que vai acontecer não é problema dos pastores. O mover do Espírito Santo acontece se eu buscar por Ele, se você buscar por Ele. Porque lá em Atos, o livro não era, a frase não era: os 12 discípulos de Jesus estavam orando e veio sobre os 12 discípulos um vento impetuoso que sobrou para uma meia dúzia de pessoas. Todos estavam orando e todos foram cheios. Todos estavam buscando e todos foram cheios. No dia que nós todos, no momento que todos nós entendermos que nós precisamos avançar como igreja, conquistar lugares como igreja, todos nós seremos cheios da presença, da glória, da manifestação do Espírito Santo e de todos os planos que Ele tem para nós. Hoje nós vamos conhecer tudo o que nós somos para garantir que no futuro nós seremos tudo o que Deus planejou para que nós fôssemos. Dá uma salva de palmas, bem-vindo à sua reunião de família.